Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 22, versos a partir do 19. Yuyam vivastrayada podrita vrata vyagahara vyagahatai tatadudeva helanam badvanjalim murdinit apanutayen saha Kritvanamodho vasanam pragrihyatam. Yuyam, vós, vivastraha, nuas, yat, porque, apaha, na água, dritavrataha, enquanto executáveis, um voto ritualístico védico, vyagarhata, tomastes banho, etatat, isto, de fato, Devahelanam, uma ofensa contra Varuna e os outros deuses, Badva Anjalim, de mãos postas, Murdni, em vossas cabeças, Apanutaye, para neutralizar, Amhasa, vossa ação pecaminosa, Kritva, Namaha, oferecendo reverências, Adha Vasanam, vossas roupas inferiores, Grahiyatam, por favor, pegai. Então a tradução é a seguinte: o Senhor Krishna disse: vós, meninas, vos banhastes nuas enquanto executáveis vosso voto, e isto, sem dúvida, é uma ofensa contra os semideuses. Para anular vosso pecado, deveis oferecer reverências de mãos postas acima da cabeça. Então deveis retomar vossas roupas. Significado: Krishna queria ver a rendição completa das gopis e, por isso, ordenou-lhes que oferecessem reverências de mãos postas acima da cabeça. Em outras palavras, as gopis já não poderiam cobrir o corpo. Não devemos ser tolos a ponto de pensar que o Senhor Krishna é um menino luxurioso comum, interessado em desfrutar a beleza nua das gopis. Krishna é a suprema verdade absoluta e estava agindo com o intuito de satisfazer o desejo amoroso das gopis vaqueirinhas de Vrindavana. Neste mundo, de certo ficaríamos luxuriosos numa situação como esta, mas comparar-nos a Deus é uma grande ofensa, e por causa desta ofensa, não seremos capazes de compreender a posição transcendental de Krishna, pois cometeremos o erro de considerá-lo materialmente condicionado como nós mesmos. Perder a visão transcendental de Krishna é, de certo, um grande desastre para quem está tentando desfrutar a bem-aventurança da verdade absoluta. Hare Krishna. Aqui tem um tema do mais importante dentro das relações conjugais de Krishna com as gopis. Esse tema é descrito nas raças, e Madhurya Rasa, o nome até indica, é a raça mais doce. E mais doce porque é a mais refinada. E aqui Krishna está começando com as suas atividades, nas suas atividades infantis, um relacionamento com as gopis em termos de intimidade. Mas o significado aqui está muito claro. Nós não podemos ir pela linha comum da moralidade mundana. E por essa linha da moralidade religiosa, vamos cometer uma ofensa que vai nos impedir de compreender Krishna. São duas coisas simultâneas. Por termos essa atitude, não compreender, de pensar que Krishna é uma pessoa comum, não compreenderemos Krishna como ele é. Por não compreendermos Krishna como ele é, não somos capazes de compreender as atividades transcendentais de Krishna. Então nós estamos numa enrascada em termos de compreensão intelectual a respeito de Krishna. Primeiro, para compreender
as relações íntimas de Krishna, temos que ser um grande devoto. Depois, para sermos um grande devoto, temos que entender que as relações íntimas de Krishna são de natureza transcendental e não mundana. Não temos acesso. Sozinhos, por conta própria, não temos acesso. Nós precisamos, de fato, de alguém que nos conduza para a compreensão de tudo isso. Nós precisamos de um devoto puro de Krishna. Nós precisamos da revelação de alguém que tenha essa compreensão de acordo com o Shastra, de acordo com a sua experiência espiritual. Então aqui nós temos um significado que nos guia na linha de Prabhupada. Prabhupada é essa pessoa inteiramente pura, que capaz de revelar os passatempos de Krishna. Ele já revelou esse passatempo no livro Krishna. E aqui, então, os discípulos dele, encabeçados por Hridayananda Das Goswami, estão reapresentando o tema de forma sucinta e também de forma muito pontual, para que possamos entender exatamente o que está acontecendo aqui. As meninas, depois de muito tempo, decidiram sair do lago para recolher as suas roupas que Krishna havia roubado. Só que elas estavam cobrindo suas partes íntimas com as mãos. Então Krishna dá esse argumento de que elas se banharam nuas, cometeram ofensa aos semideuses e agora elas tinham que prestar reverências, mas com um mudra adequado, de mãos postas acima da cabeça, significando que elas não podiam cobrir as partes íntimas. Então que elas ficariam visíveis com toda a sua toda a sua beleza em plenitude total. Então, Krishna, no significado aqui, isso é bem esclarecido, para que a gente não pense que Krishna é um abusador que está fazendo uma chantagem com as meninas e criando uma situação de desconforto para que elas façam o que elas não querem fazer, um tipo de abuso sexual, assédio e coisas dessa natureza. Krishna não se encaixa nisso, ele é o desfrutador supremo. Elas são almas espirituais eternamente unidas a Krishna em sua relação, e que agora vêm a Vrindavana, no passatempo de Krishna dentro de Bhaumi Vrindavana, para poder, nessa lila, Krishna se sentir inteiramente à vontade, apesar de estar no mundo de Maya, no mundo da energia externa dele próprio. E como Krishna não se deixa envolver pelos três modos da natureza material, ele próprio não está envolvido por sua energia externa, ao contrário disso, é ela quem está subalterna a ele, então tudo acontece da maneira mais tradicional, da maneira mais transcendental, num mundo que ninguém pode compreender. Então nós somos essas pessoas que estamos nesse mundo e que somos impedidos de compreender. Para compreendermos isso, nós temos que seguir os passos dos grandes devotos, dos devotos puros de Krishna, e ouvir os significados e nos posicionar diante dessa realidade de acordo com os significados. Nós somos pessoas luxuriosas, nós estamos esperando qualquer mínima oportunidade de satisfazer nossos desejos sexuais. E quando lemos alguma coisa assim, pensamos que é algo erótico, mas não tem nada de erotismo. Aqui o que tem é Madhurya Lila. E essa Madhurya Lila, essa raça de relacionamento conjugal com Krishna, só pode ser realizada por aquelas pessoas que têm plenamente devoção pura por Krishna. Quando oramos a Vrinda Devi, Srimati Tulasi Devi, nós pedimos que nos faça uma serva dela. Pedimos isso no feminino. Não é definitivamente uma expressão poética para apresentar uma teoria feminista ou uma teoria mundana. É para dizer que para se aproximar de Vrinda, como a Manjari, é necessário ser uma menina.
porque ela se associa no grupo dela, na faixa etária que elas estão, elas se associam unicamente com meninas. Então elas querem, para chegar até lá, tem que ser uma menina. Então tem que ser uma manjari. Então para ser essa manjari, é preciso estar no sexo feminino. Então o devoto ora, faça de mim tua própria criada. As criadas das golpes são as manjaris. E assim esse manjari bhava, que é o amor mais servil, servo do servo do servo, etc., esse amor mais servil é representado por elas, pelas meninas menores, as mais jovens, que ajudam as maiores. Vrinda, especialista em arranjos florais. Ela faz guirlandas, ela fez uma estufa, ela tem a estufa no meio dos bosques de Vrindavana para que as flores permaneçam frescas, que o sol, o calor, o mormaço não desidratem as flores. Então ela tem tudo isso, mas ela precisa de ajuda, e as ajudas são feitas pelas servas dela, as criadas delas. Então o poeta pede, por favor, faça de mim tua própria criada. Então aqui nós vemos isso. E aqui nós vemos então Madhurya Lila de Krishna se apresentando de uma forma em que Krishna está fazendo gracejos e as meninas fazem voluntariamente. Embora elas estejam sendo chantageadas, elas fazem voluntariamente. Depois elas vão até Krishna e depois que elas já estão com as roupas, elas não vão embora, elas ficam ali, esperando a amizade, a relação que elas têm natural com Krishna. E então isso vai ser apresentado nos próximos versos. Obrigado pela atenção. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Gurudev. A relação de todas as golpes com Krishna, Madhurya Rasa, inclusive a das Manjaris? Se a raça de todos os grupos. A relação de todas as golpes é sempre Madhurya Rasa com Sim, Krishna? sim. Para que a raça é uma subdivisão de Madhurya Rasa. Para que a raça é para as golpes que são comprometidas, que é a posição de amante. Madhurya é mais generalizado, que indica relação conjugal. Para que a raça é a relação de amante. Elas são comprometidas, mas elas deixam o compromisso e vão com Krishna. Elas têm um compromisso com o marido e elas deixam o compromisso com o marido para irem com Krishna. Mas todas as golpes têm a raça de Madhurya Rasa, inclusive as Manjaris. Okay? E tem uma inocência ali, né, Maharaj? Que mesmo nessa relação, que esses passatempos aconteciam também quando Krishna, acho que a dança da raça Krishna tinha 8 anos, se não me engano. Que a gente tem a propensão a gente tem a propensão de ver as coisas de um olhar luxurioso, porque a gente tem a luxúria dentro de nós, né? Mas a gente for analisar todo o contexto, tem toda uma inocência nessa relação de Krishna que a gente não, como o senhor disse, a gente não acessa isso porque é algo distante da nossa realidade, né? A inocência é uma palavra que nos compara com eles. Eles não têm exatamente uma inocência, porque a inocência é um estado temporário onde a falta do conhecimento predomina. Elas têm plena convicção de que a natureza delas é aquelas de servir a Krishna da maneira que, de tudo que Krishna queira. E aqui agora Krishna está dizendo o que ele quer. Então elas se entregam a Krishna. Embora elas tenham conceitos sociais que elas apresentam antes, dizendo, vou falar para o rei, e o rei é Kamsa, vou falar para o rei o que você está fazendo com a gente. Ou seja, tem a ideia de abuso existe. Então, mas realmente a inocência que você falou é correta e ela existe dentro da categoria de Madhurya Rasa, porque na categoria de Madhurya Rasa, o objeto desfrutado por Krishna, que são as golpes,
nunca têm egoísmo, interesse pessoal, nada. Elas fazem unicamente para servir a Krishna. Mas as nuances de Madhurya Rasa vão apresentar ciúme, vão apresentar a linguagem dupla, onde de duplicidade, linguagem de duplicidade, onde elas vão dizer, xingar ele, aí eles punem ela dando uma multa por elas estarem passando, um pedágio, né? Quando elas passam com os produtos para levar para fora da vila. Então, tem toda essa linguagem de duplicidade para quê? Para que as pessoas luxuriosas se enredem nisso e simplesmente permaneçam no mundo material. E só passem adiante aqueles que tiverem uma inocência, que investirem confiança, investirem fé. Senão ele fica, isso aqui, mal, tudo bem, estou entendendo, cantar Hare Krishna, tudo bem, continua cantando por um tempo, continua, mas de repente vai querer repetir esses passatempos, vai querer desfrutar como Krishna, vai achar que é possível e aí, quando as reações vêm, simplesmente vão se separando de Krishna, perdem a determinação, perdem a coragem, perdem o interesse, e perdem o interesse por se associar com os devotos. Como em Kali Yuga, o ponto é Sankirtana, todos juntos, congregacionalmente servindo a Krishna, um efeito instantâneo dessa não inocência é exatamente buscar o afastamento da associação com os devotos. Começa a se entender que os devotos são todos mundanos, tudo assim mesmo, parará e pum, começa a se afastar da associação com os devotos. E aí o enfraquecimento, porque para de ouvir, para de fazer certas atividades que só podem ser feitas em conjunto com outras pessoas. E aí vai se afastando cada vez mais. Então, aqui, realmente, a barreira é a inocência. Nós precisamos compreender a inocência das gopis como algo inteiramente genuíno e não como a gente diz, quando eu entrei no movimento eu era inocente, então eu não sabia, eu seguia tudo assim inocentemente, mas agora eu estou esperto. Não é exatamente essa a inocência. É a inocência característica permanente. É a inocência, mas ela é permanente, ela não muda. Ela fica permanente até o final. Mesmo quando nuances de ciúmes e outras linguagens de duplicidade surgem, porque elas fazem isso para quê? Para aumentar o prazer de Krishna. Para Krishna ficar mais envolvido com o jogo de palavras e tudo, e por aí vai. Mas não é imitável. Ninguém pode imitar isso. Qualquer pessoa que tente fazer isso com essa consciência, é aí que vem o estado de limite, que é muito bem apresentado por Narada Muni na história que ele inventou, que é uma história alegórica, não é uma história real, do rei Purandjana. Ele inventa essa história do rei Purandjana ali na hora que ele está na casa, que ele está no palácio do rei Pratina Barhisat. No palácio do rei Pratina Barhisat, Narada Muni percebe, aqui está tudo em decadência. O rei, tudo organizado, planejamento estratégico dos melhores, todos em pleno funcionamento aqui. Tudo funciona no reino, mas ele já está desviado. Agora é só decadência. Eu preciso salvá-lo. Aí Narada Muni diz, vou inventar uma história que é bem conhecida para ele entender que ele está na linha de Karmakanda. Aí ele inventa a história do rei Purandjana. E na história do rei Purandjana, no momento que ele está mais assim excitado, luxurioso, ele diz para Purandjani, ele diz para ela, diga-me quem foi que aborreceu você. Diga-me quem foi que com o meu arco, que com a minha espada, eu posso decepar a cabeça dele instantaneamente, dessa pessoa, né? Instantaneamente, desde que não seja um Brahmana, um Vaishnava. Então, é bem instrutivo isso.
Então, os limites existem, nós temos que ver os limites escriturais. Não podemos ver simplesmente os limites da nossa competência, da nossa capacidade. Essa naturalidade não tem nada a ver com tapácia, que é próprio do sistema de Bhakti também. Ninguém pode avançar sem austeridade. Então, é isso. Por aí. Haribol. Todas as glórias a Srila Prabhupada.